E no Dia Internacional da Mulher, a gente já começa a edição falando sobre os nossos direitos e as nossas principais conquistas ao longo dos anos. É hora do quadro Seu Direito. E aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Luciana Carmelho. Bom dia, feliz dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, feliz dia para você também. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso, num momento inclusive, tão especial para a gente, numa né? data especial para a gente, que a gente vai falar sobre os nossos direitos, as nossas conquistas. E é importante porque a informação nos garante esse direito também, né? A gente precisa disseminar essa informação porque tanta gente, né? Especialmente nós, mulheres, se a gente desconhece, a gente não consegue essa garantia, né, doutora? Sim, sobretudo a informação, né? Acima dos direitos, é importante a informação para a gente conseguir entender até onde pode ir, né? Muitas vezes a desinformação faz com que você não consiga exercer seu direito corretamente. Exato. E claro que eu conto com a participação, a sua participação que está aí em casa. Dia Internacional da Mulher, os nossos direitos, nossas conquistas. Quer participar? Nosso WhatsApp está aí aberto para te receber, inclusive está aqui comigo, ó, o 991050400. Vou bater esse papo aqui com a advogada Luciana Carmelho e você, claro, pode estar convidado a participar também. Dia Internacional da Mulher, doutora, como é que essa data surgiu? Por que ela existe hoje? Então, a ONU, ela estabeleceu essa data em 1977, mas na verdade ela já vinha sendo utilizada pelos movimentos sociais desde o início do século XX. E há dois marcos importantes para essa data que foram, acho que um dos mais conhecidos é o incêndio, né, numa fábrica em Nova York. Morreram muitas mulheres lá e isso demonstrou algumas questões importantes, como jornada extenuante, havia crianças nesse momento, então as mães levavam as crianças para trabalhar, então jornadas muito longas, e a marcha, né, por pão e paz das mulheres na Revolução Russa, em 1917. Então, esses são os dois marcos. Normalmente só se ouve falar mais o da fábrica, né, mas significou justamente a informação sobre esses direitos que não eram garantidos às mulheres, né, então é um marco importante para se partir dali e se estabelecer novas regras, né, para o trabalho e para a condição da mulher na sociedade. Com certeza. E certamente tem algumas pessoas acompanhando aqui o nosso bate-papo, acompanhando a nossa entrevista ao vivo e dizendo, mas Dia da Mulher é todo dia, né? Por que é necessário ter uma data mesmo? Um evento marcante dedicado à mulher, doutora? No começo da nossa conversa, nós falávamos sobre a informação, né? É uma medida afirmativa. É importante estar sempre falando sobre isso, porque as mulheres ainda não conquistaram todos os espaços que deveriam. Então, embora existam várias leis, né, há um avanço, nós vamos falar sobre isso, mas ainda há muito a ser conquistado. E a informação, sobretudo a educação, é importante. Então, a gente precisa lembrar e celebrar essa data como uma data de luta, mas também de conquistas. São muitas lutas ao longo dos anos, né? Se a gente for pensar, uma conquista muito recente, inclusive, é até o voto, né? Que hoje, para nós, é algo extremamente natural. Tem a participação efetiva das mulheres nas votações, nas eleições, de uma forma geral. Mas até pouco tempo atrás, nem esse direito básico a gente tinha, né, doutora? E são poucos anos, porque se a gente for observar, 90 anos é algo muito recente, né? Além dessa conquista, por exemplo, do direito ao voto, quais são os avanços hoje? O que é que a gente pode celebrar? Nós podemos celebrar, por exemplo, a questão do trabalho da mulher, né? Então, diversas normas que foram impressas para que a mulher conseguisse amamentar seu filho. Então, a mulher tem um intervalo para a amamentação do filho. A mulher, ela pode hoje ir à universidade, até bem pouco tempo atrás, né? 100 anos atrás, nós não poderíamos ir à universidade. E o próprio currículo escolar nosso era todo voltado para atividades domésticas. Sim. Então, assim, é preciso celebrar muitas conquistas, de fato. As mulheres, elas têm começado a ingressar na vida política, né? Elas conquistam cargos de gestão. Então, assim, vários direitos foram conquistados ao longo desses anos. Mas, mesmo assim, se nós pudermos observar a parte política, por exemplo, na área política, poucas são as mulheres que chegam, né, à diretoria, né, de determinado espaço, à presidência de um Senado, à presidência de um Congresso Nacional. E se as mulheres, né, estão nas universidades, elas estão se formando, por que elas não chegam lá? Né? Então, assim, nós temos grandes conquistas, é preciso celebrar, mas é preciso também pensar em como avançar nesses direitos. Com
certeza. Se a gente for falar, são várias as leis que garantem esses direitos e proteção às mulheres também. A gente pode citar a Lei Maria da Penha, por exemplo, né, doutora, que garantia essa lei nos trouxe também, e também muito recente, né, se a gente for observar todo o contexto histórico, né? Sim, a Lei Maria da Penha, a própria lei do feminicídio, né? Então, assim, no Código Penal foi incluído um crime para proteger aquela mulher que ela é assassinada simplesmente por ser mulher. A Lei Maria da Penha é algo fantástico, né? Porque, assim, o índice de violência contra a mulher é imenso, a própria pandemia descortinou isso para a gente, né? Não é que aumentou, simplesmente aumentou a quantidade, né, de mulheres sob violência, mas isso mostrou para a gente que ela estava em casa com o agressor. Exato. Né? Então, as violências ocorriam, talvez nem sempre tão físicas, mais psicológicas, mas passaram a ser mais físicas por conta desse contato direto com o agressor. E a Lei Maria da Penha está aí, né, para as mulheres denunciarem os seus agressores, as próprias delegacias das mulheres, que são instituições importantíssimas, né, para que a mulher se sinta à vontade. Ela vai ter lá pessoas preparadas para atendê-la, né, nesse momento tão difícil da agressão. Então, é preciso que se conheça todo esse aparato, não só do governo, mas da sociedade civil, para que a gente possa, enfim, exercer os próprios direitos. É importante demais falar sobre isso, porque a agressão sempre existiu, o abuso sempre existiu, infelizmente o feminicídio também, mas hoje tantas portas abertas dão justamente essa proteção e a garantia de que a mulher pode denunciar, né, doutora? Então, sai um pouco desse medo que ainda é muito comum e muito constante, muito presente, mas aí com esses vários canais a mulher pode dizer, poxa, hoje eu tenho mais segurança nesse sentido, né? Muitas vezes o agressor está dentro da própria casa dela, mas saber que existe o amparo, seja da polícia ou de outros órgãos competentes, já traz pra gente essa sensação de alívio, talvez. Sim, importante demais, essa sensação de garantia de que você pode exercer esse direito seguramente. A gente sabe que existem medidas protetivas que a própria Lei Maria da Penha oferece, né? É preciso, obviamente, uma segurança maior dessa mulher e é importante que todo o país, a parte do legislativo, pense nisso, em formas de garantir a segurança dessa mulher, porque muitas vezes ela denuncia e pouco tempo depois ocorre o próprio feminicídio, né? Você começa dizendo que está sendo ameaçado por aquele companheiro e de repente ocorre o feminicídio, porque essas medidas protetivas ainda são... Elas não são efetivas porque eu não tenho como tirar essa mulher, muitas vezes, daquele ambiente. E o feminicídio é algo muito forte na sociedade. Agora mesmo, acabou de acontecer o feminicídio na verdade, um casal, né, de vereadores de Juazeiro do Norte, no Ceará. E o que é que aconteceu? Ela foi assassinada por ele, porque queria se desfazer desse relacionamento. Sim. E ela foi assassinada por ele. Né? Então, assim, as mulheres ainda são mortas por serem mulheres, né? Simplesmente por não querer dar continuidade a um relacionamento que já era abusivo para elas. Narrativas que vêm aparecendo demonstram que era um relacionamento abusivo. Ela simplesmente queria terminar com aquele relacionamento, como tantos homens o fazem. Sim. Né? Mas, assim, nós vemos isso constantemente. Mulheres que sofrem violência nas universidades, aquele caso da Universidade do Piauí. Então, que a pessoa disse que estava com ela de forma consentida. Então, assim, ainda existe muito isso. Existe um machismo, né, uma misoginia na nossa sociedade. E a informação, Bruna, é o que nos salva, o que nos salvará. Nós temos a legislação, mas a informação é esse processo de mudança de cultura que você está fazendo aqui hoje, trazendo toda essa pauta para que as pessoas se conscientizem, né, da importância da mulher perante a sociedade e de protegê-la. Exatamente. Você falou aí sobre a violência. Muitas vezes essa mulher passa por violência dentro da própria casa, mas acontece no contexto fora de casa também. Eu vou trazer aqui um relato bem forte de uma telespectadora dizendo que a neta dela, por ter um rosto muito bonito, está sofrendo agressão no colégio. Ela já foi até ameaçada de ter o rosto cortado se ela continuasse no colégio. A família tomou aí as providências, ela precisou tirar essa adolescente, não sei, desse colégio. E aí o colégio vai tomar também as providências. E é uma agressão por ser bonita também, assim, por ser talvez desejada. Que coisa absurda, né, doutora? Exato, porque a educação machista e misógina, ela é para todos nós. Ela é uma educação que ela é difundida na sociedade. Eu e você tivemos essa mesma educação, não é? Então, assim, todos esses movimentos
que são vinculados a, por exemplo, uma sororidade, né? A essa parceria, para ficar mais claro para o público. Essa parceria entre mulheres, né? De nós nos apoiarmos, de trazer, por exemplo, uma mulher hoje para falar sobre mulher. Isso é muito novo. Né? Antes eram homens que falavam sobre nós, a história é construída por homens, a política é construída por homens, os homens estão no poder. Então nós precisamos, sobretudo, apoiar o igual, apoiar nosso par. Então as mulheres precisam se apoiar mutuamente. Né? Nós precisamos apoiar as mulheres empreendedoras. E existe uma cultura de rivalidade entre as mulheres. Então essa questão hoje, né, esse relato da telespectadora demonstra isso. Durante anos e anos foi desenvolvida essa cultura de que mulher ela é rival da outra, né? Então muitas vezes nos casos de traição que nós acompanhamos quando há crime, a mulher agride a outra mulher quando o seu parceiro foi quem a traiu. Sim. Na verdade, não é? Então assim, a gente precisa pensar nesse retorno de voltar a ser uma sociedade que apoia a mulher. E as mulheres se apoiam, né? Então, essa cultura do machismo, ela é para todo mundo. Então, a todo tempo, você precisa, como mulher também, repensar a sua conduta, né? Quando você cria um filho, por exemplo, né? Então, nós mães criaremos nossos filhos com outro tipo de cultura, né? Uma cultura de apoio, de suporte às mulheres, de respeito às mulheres. Só assim a gente vai avançar. Né? Esse quadro é sobre direito, mas, sobretudo, sobre cidadania. Né? Claro. Então, a gente precisa ensinar esses homens a serem bons cidadãos e mulheres também. Sim. Claro que hoje é uma data de celebração, de valorização dos nossos direitos e das nossas conquistas, mas a gente coloca aqui também em pauta os nossos desafios. Há muito a ser feito ainda, né, doutora? Há muito a ser feito. Há uma campanha hoje do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, Mulheres na Justiça, né? Por que isso? Se você observar, as estatísticas demonstram que as mulheres têm avançado nas conquistas de concursos públicos, né? Chegado aos cargos de juízes, por exemplo. Por que elas não estão no tribunal? Porque a gente olha um TRT e tem poucas mulheres, né? Eu falo do TRT-13 porque hoje ele está encampando uma campanha fantástica de inclusão das mulheres, né? Todas as mulheres, sejam mulheres cis ou mulheres trans, né? E é que essas mulheres cheguem na gestão do tribunal. Isso é muito importante. Nós estamos em 2023, né? E todas as leis de inclusão, por exemplo, a nossa Constituição de 88 já previa igualdade entre homens e mulheres. Mas olha o tempo que isso levou até que o CNJ conseguisse implementar essa política. Então, é preciso que diariamente a gente fale sobre isso. Não é só um dia, né? São todos os dias. Então, queremos mulheres na política, queremos olhar o Congresso Nacional e as mulheres estarem na presidência, né? Estarem com maior representatividade. Precisamos avançar nos direitos, sobretudo das mulheres negras, né? Porque a gente vê que o acesso a diversas políticas públicas é mais difícil para as mulheres negras. Então, assim, nós falamos hoje sobre mulheres de uma maneira muito genérica, porque é um tema muito vasto, mas há particularidades de cada mulher, né? As mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres pobres. Então, nós precisamos tratar dos seus direitos de acordo com cada condição delas e avançar nesse momento. E o maior avanço, para mim, que nós podemos hoje estabelecer é a informação. A gente precisa difundir essa informação, mudar essa cultura de machismo para que a gente possa, de fato, avançar. Porque não adianta só lei, né, se as pessoas não conseguem entender o seu sentido. É verdade. Então, aí, várias reflexões, vários aprendizados também. A gente fez questão de trazer esse assunto, esse debate mesmo, esse comecinho de programa, para a gente começar, ou quem sabe continuar a refletir sobre esse assunto também. Doutora, muito obrigada pela participação. Excelente, como sempre. Feliz dia Feliz para dia para você, nós. que seja um ano maravilhoso para nós como mulheres, né? Amém. Amém para nós. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Muito bom. Agora a gente muda